Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? Para quem está online, para quem está presencial, como o Gabriel aqui salientou, né? É o primeiro evento híbrido que nós estamos fazendo do Talk Consciente aqui em Cuiabá, Mato Grosso. E hoje com grandes palestrantes online, a Heloísa e o Alexandre aqui comigo, a gente já vai conhecê-los. Mas antes de eu começar realmente esse talk, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o capitalismo consciente para vocês. Coloca o vídeo para a gente, Lucas. A gente construiu um modelo de capitalismo que não se preocupa com os recursos naturais, que não observa os problemas da desigualdade social. O modelo econômico atual, ele nos trouxe para uma situação de crise, uma crise social, desigualdade, pobreza, falta de conexão com o coletivo, uma crise ambiental, energética, hídrica e de perda de biodiversidade. As empresas não podem deixar essa agenda de lado. O governo e as organizações da sociedade civil não vão conseguir fazer a diferença sem o amparo do mundo dos negócios. Existe uma nova consciência que conecta tudo e percebe que o meio ambiente é o equilíbrio fundamental. Que o objetivo deve ser o bem-estar social de toda a humanidade, de todas as formas de vida do planeta. O capitalismo consciente é fundamental, porque ele agrega pessoas que estão utilizando os valores ESG dentro das suas empresas. É nessa rede que somos impactados por exemplos e inspirações para aplicar esses valores. E são os pilares do capitalismo consciente que ajudam essa transição a acontecer. O capitalismo consciente é baseado no capitalismo para todos os stakeholders. Temos o papel fundamental de mostrar que apenas os negócios conscientes geram riqueza e bem-estar para todas as partes envolvidas. É urgente se transformar o jeito de se fazer investimentos e negócios no Brasil, baseado nos pilares que levam a uma gestão mais humana, mais ética e mais sustentável para diminuir as desigualdades. Isso não se faz sozinho. Precisamos que você, as lideranças e as empresas estejam conosco. Bom, sejam todos bem-vindos oficialmente, né? Para mim é uma honra ter todos vocês aqui conosco, quem está online, quem está presencial. E para eu começar, eu vou me autodescrever para que todos possam entender e me conhecer melhor, tá? Meu nome é Karine Borges, sou líder do Capitalismo Consciente, sou uma mulher branca, de cabelos loiros, ao meu fundo é uma tela em branco, né? Só uma cortina em branco que eu tenho. Eu estou presente aqui na CDL Cuiabá, vestindo uma camiseta preta, e estou muito ansiosa para poder compartilhar com vocês muitos ensinamentos. E para a gente começar, eu gostaria de deixar algumas orientações gerais para quem está online e para quem está presencial, tá? A gente vai poder estar olhando, vocês vão poder estar comentando aqui no chat todas as dúvidas ou até mesmo o que vocês querem estar conversando com os speakers após todos os debates que nós faremos aqui, e assim também vai funcionar no presencial, né? Ao final, vocês vão poder levantar a mão, a gente vai levar para vocês o microfone, ou vocês vão poder estar falando e direcionando a pergunta de vocês para os speakers, né? E para a gente poder começar, eu vou apresentar para vocês os dois speakers que nós convidamos para falar sobre propósito maior. Eu estou aqui com o Alexandre Serafico, ele que é formado em comércio exterior pelo Centro Universitário Positivo em Curitiba, Paraná. Ele piloto de Fórmula 1, Fórmula Indy, diretor da Esperafico da Amazônia S.A. e fundador e CEO da Energy, uma empresa que está criando um mundo de possibilidades, desde energia solar, a mobilidade elétrica, cozinha elétrica, automação residencial, inteligência artificial, internet das coisas, para criar sustentabilidade e ajudar a mudar a forma como vivemos. E antes do Alexandre dar as boas-vindas, eu gostaria que você colocasse um vídeo da Energy, Lucas. Compartilha com a gente, por favor.
Bom, a Energy começou a ser criada em 2016 e no final de 2018 a gente conseguiu iniciar a operação na prática. Ela foi criada para a gente conseguir acelerar a transição para o uso de energias renováveis, especificamente a solar, né? Então, o principal propósito, a missão da Energy é acelerar essa transição do uso de energias renováveis. E atrás de mim vocês estão vendo que tem um carro elétrico também, que faz parte de todo esse conceito e dessa eletrificação que vai acontecer nos próximos anos através da energia solar, a gente poder abastecer nosso carro, abastecer nossa casa. A Energy está exatamente posicionada para te trazer essas soluções e ajudar você a participar dessa transformação. Agora, oficialmente, bem-vindo, Alexandre. Obrigado, Karine. Boa noite a todos aí presentes e online. Bom, a Karine já me apresentou, meu nome é Alexandre Curacico e eu sou natural do Paraná, eu moro há 13 anos já em Cuiabá, então já um bom pedaço de cuiabano e gosto muito, né, aqui dessa região. Morei muito tempo fora do Brasil e acabei gastando desse Não sei de onde está saindo esse sonzinho. Uma musiquinha saindo. Coisas do ao vivo, gente. Acontece. Que ótimo, seja bem-vindo, Alexandre. Eu estou realmente ansiosa para ouvir tudo que você tem para compartilhar aí sobre a Energy, sobre toda essa construção que você tem feito aí ao longo de todos esses anos aqui na nossa capital. E agora eu gostaria de apresentar a Heloísa Torres, ela que é supervisora socioambiental da AMAGE, formada em psicologia, com MBA em responsabilidade social, pós-graduação em gestão ambiental e especialização em economia e meio ambiente pela Universidade Federal do Paraná. E, Heloísa, antes de você dar as boas-vindas, coloca aí para a gente o vídeo da AMAGE, Lucas, por favor. Que maravilha. Heloísa, antes de você falar aqui, eu vou colocar você na tela para que todo mundo possa ver. Tem que ampliar. Vai por aí? Gabriel? Oi, Cá. Oi, você consegue colocar a Heloísa na tela junto conosco? O Lucas precisa parar de compartilhar para vocês ficarem ativos, entendeu? Vocês ficarem com a tela cheia. Pronto. Legal, gente, obrigada. Eu estou aqui representando a AMAGE, sou supervisora socioambiental há 8 anos. Sou de São Paulo, estou em São Paulo, tá? Mas fico aí sediada em Cuiabá. Gosto muito de Cuiabá.
E estou ansiosa para participar desse evento aí. Acho que tenho grandes coisas a aprender aí com o compartilhamento dessas conversas também com os outros palestrantes. Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Eu que agradeço, Heloísa. Você está em São Paulo, né? Isso, né? Então, é por isso que a gente está fazendo aí metade online, metade presencial. A gente vai conseguir fazer acontecer aqui, trazer todo o conteúdo que o nosso público merece. E para a gente começar, o tema que a gente trouxe hoje, ele é uma sequência, né? No último talk, a gente falou sobre propósito maior, a descoberta do propósito. Então, os líderes que estiveram conosco falaram sobre essa trajetória, né? Como é que eles descobriram o propósito? Como é que nasceu esse propósito nas empresas deles, né? E como que foi esse processo? E hoje a gente quer ir cavar um pouquinho mais fundo. A gente trouxe mais 2 lideranças para falar sobre a prática, né? Como é que coloca o propósito em ação no dia a dia da organização? Como é que é vivenciado? Como é que é os processos de uma empresa que coloca à frente o propósito? E para a gente começar, eu gostaria que o Alexandre comentasse sobre isso, né? Uma das coisas que você apresenta no teu vídeo fala sobre justamente de tornar acessível, né, essa transição para a energia solar, né? Da energia que nós temos hoje para a energia solar. E aí, a gente falando de prática, Alexandre, como é que você, enquanto empresa, como é que é a mentalidade, como é que está alinhado com o propósito, as práticas, para que isso de fato aconteça para toda uma sociedade, né? Para pequenos, médios e grandes. Como é que isso acontece dentro da Energy? Então, na verdade, não é uma coisa fácil a gente conseguir implantar um propósito, né, ou viver o propósito, né? Então, a gente cria o propósito lá e tem toda, né, a gente acredita no propósito, né, mas não é fácil você fazer a empresa inteira acreditar naquilo, o motivo porque ela existe até, né? Então, é claro que são várias ações que a gente acaba fazendo, né, desde da criação, né, do exemplo da liderança, né, ou seja, tudo que a gente traz de material conta um pouco né, você viu aquele material ali mesmo, então a gente levar isso para o dia a dia de dentro da empresa ali, a gente falar, né, volta e meia a gente faz reuniões para falar o que é energia, né, ou seja, como que a energia quer ser vista ou como que ela quer existir, né, dali para frente. Não é simplesmente uma empresa que visa lucro, né, ou seja, nosso primeiro conceito é viver o propósito. E aí o lucro é quase como uma consequência de conseguir fazer o nosso propósito acontecer. Ou seja, se a gente fizer a coisa bem feita, a gente vai conseguir ter sucesso financeiro, né? Então, todos os dias ali, a gente tem que, claro, eu costumo até falar, né, lembrar, né, porque o propósito é uma coisa assim que você acorda todo dia e tem tanto problema, né, quem é empresário, que hoje todo mundo que vive isso, né, tem tanto problema no dia a dia que às vezes você esquece qual que é o teu propósito. Então, você tem que acordar todo dia como se fosse o primeiro dia, né, como diz o Jeff Bezos da Amazon. Todo dia é o dia 1, né? Então, você tem que saber por que você criou aquela empresa, para onde você quer ir. E eu falo assim, dentro do nosso conceito, ali, desde a contratação, da entrada da pessoa para a empresa, a gente tem colocado cada vez mais processos ali para conseguir trazer a pessoa para o propósito e não para um emprego ou, né, para uma... E as pessoas que estão fora dela, né, os clientes, a mesma coisa, né? Eu não vou lá vender placa solar para a pessoa, eu tento já vender todo o conceito, né? Vai trazer mais sustentabilidade, vai contribuir com o meio ambiente, vai contribuir com o planeta e você ainda vai se livrar da sua conta de energia, né? Vai conseguir... o que deveria ser primeiro vai por último, na verdade. Então, porque muita gente quer colocar por primeiro, mas a gente, teoricamente, quer contar um pouco mais para o cliente para conseguir trazer ele para dentro do propósito. Perfeito. Então, tem toda uma integração aí com as equipes, com os profissionais, sempre inspirando, retomando, porque não é uma coisa assim que a gente acha que fala só uma vez, né? Tem que falar sempre, tem que replicar sempre, tem que inspirar sempre pelo comportamento, pelas formas como a gente realmente atua diariamente, né? Isso você deixou muito explícito, né? Que é como o dia 1 mesmo, né? É por aí. Heloísa, conta pra gente como é que é a MAGE, né? Quando essa questão de inspirar, de integrar, ainda não falando tantas práticas diárias, mas como é que vocês mantêm vivo esse propósito da MAGE, né?
e fazendo com que todo mundo reflita esse propósito em tudo que eles fazem no dia a dia. Isso desde o chão de fábrica, a liderança, todos os setores, uma empresa muito grande, né? Como é que vocês têm essa intenção, ou como vocês organizam essa inspiração diária para que todo mundo esteja muito alinhado? Vou colocar aqui no meu mudo. Karine, é engraçado que a gente não usa essa palavra, propósito, dentro da Amage. Mas, quando a gente olha para a missão e visão da Amage, que não é uma visão e missão que foi revisada nos últimos tempos, é desde que ela existe, né? A missão da Amage é contribuir com o desenvolvimento do agronegócio, agregar valores, respeitando o meio ambiente e melhorando a vida das comunidades. E a nossa visão é ser referência em desenvolvimento sustentável. Então, a Amage, eu acho que tem duas coisas, né? As empresas que nascem visando o lucro, e aí entendem que isso é um caminho que não é sustentável a longo prazo, né? Só o lucro, isso não é sustentável a longo prazo, precisa entender qual é o valor que ele agrega a mais para a sociedade, se tem algum valor que ele consegue agregar, se não tem valor que agrega para a sociedade, só agrega para o acionista, não tem porquê dessa empresa existir. Na verdade, ela não se sustenta. E tem empresas que acho que já nascem com o seu propósito raiz, assim, né? Que eu entendo que é o caso da Amage. Então, a gente não usa essa palavra propósito dentro da Amage, mas, assim, todos os mais de 7.000 colaboradores entendem a missão e a visão e sabem que na Amage a gente não vai olhar só para o valor do acionista, né? Então, o colaborador tem que estar feliz, tem que a gente está olhando para o desenvolvimento do colaborador, para a saúde, para a qualidade de vida, para o bem-estar. A gente olha para nossas cadeias de valor, como é que a gente ajuda essas cadeias a serem mais sustentáveis. A gente olha para as demandas do cliente, o que o cliente está pedindo de sustentabilidade, né? O que o cliente está pedindo de rastreabilidade, enfim, desmatamento zero. A gente olha para as regulações e olha também para o que, de fato, a gente está gerando de impactos nas comunidades, né? Se a gente só está gerando externalidade e não deixa um legado positivo, tem alguma coisa errada nessa conta, né? Então, isso faz parte da essência da Amage, e se você falar com o operador de maquinária agrícola, ou com a copeira, ou com o diretor, todo mundo vai ter esse mesmo discurso, não é um discurso da área de sustentabilidade ou da área de comunicação, é um discurso que é super internalizado, mas é lógico que isso foi um processo de uma empresa de 45 anos, fazendo do mesmo jeito, assim, fazendo do mesmo jeito, pensando desse jeito, mas sempre evoluindo nas suas práticas, né, de acordo com as demandas aí da sociedade, dos governos, enfim, dos clientes. Então, acho que é um pouco disso, assim, da Amage. É o viver, o respirar, né, no dia a dia, né, é algo que pulsa aí dentro de vocês e já está muito direcionado, muita clareza, né, no dia a dia, para todo mundo, o rumo que a empresa quer tomar, né, então, quando está tudo alinhado, né, da liderança a todos os outros colaboradores, fica mais fácil, né, essa compreensão. E para a gente seguir para a segunda parte desse debate, Lucas, compartilha o segundo slide para eu poder falar um pouquinho para eles sobre o capitalismo consciente. Tirar da tela, não, né? Então, para quem está online, para quem está presencial, o capitalismo consciente, um dos pilares dele é o propósito maior. E o nosso intuito, enquanto movimento, é ajudar as empresas justamente a ter um direcionamento de como que elas vão alcançar este propósito, como que elas vão alinhar este propósito à vida da organização, né? A cultura consciente, a uma liderança mais consciente, a esse pensamento até que a Heloísa aqui nos trouxe, né? De olhar para todos os stakeholders, para todos os envolvidos, direta ou indiretamente, com a organização. Então, o capitalismo consciente, ele tem esse cunho de educar, né, de inspirar. Então, assim, muitas empresas, eu posso dizer que a maioria, não nasceram ainda com essa missão e com essa visão que vai além do lucro, que não significa que ela não pense em lucro, mas que vai além, porque ela é muito maior, ela deseja muito maior para todos os envolvidos e não só para os acionistas, né? Então, se vocês escanearem o QR Code que aparece na tela de vocês, vocês já podem começar a conhecer um pouquinho mais sobre o capitalismo consciente, acessar o site, tem muitos conteúdos gratuitos para vocês começarem a se envolver
com o capitalismo consciente. Para quem está presencial, se não conseguir escanear o que está na tela, nós também temos ali outro QR Code nos banners para que vocês possam estar acessando. Certo, pessoal? E agora a gente vai passar aí para a segunda parte desse debate. Lucas, pode tirar a tela e voltar a gente para a tela? Ótimo, a gente já entendeu aí, e aí, para ficar mais claro, porque a gente vai falar de práticas, né, no dia a dia. Você falou um pouquinho sobre essa questão inspiracional, Alexandre. Agora eu queria saber, assim, no dia a dia, na questão dos processos da organização, na contratação da equipe, em qualquer tipo de projeto que são idealizados dentro da empresa, como é que você consegue alinhar e fazer com que esses projetos nasçam, que os processos sempre tomem um rumo que vá, tome como direção o propósito? Como é que é na Energy isso, esses processos, essa parte de gestão do negócio? Então, eu acho que é muito ligado a... Tudo é voltado já, né, no sentido de quando a gente vai criar um processo, alguma coisa, ou trazer uma melhoria, né, uma modificação dentro da empresa, a gente sempre está preocupado se ele está alinhado, né, com o nosso propósito, com a nossa missão e a visão, como a Elisa falou ali, né? Então os processos todos já nascem pensando sempre de como que aquele propósito vai ser atingido, né, de uma maneira mais objetiva. Então, tudo é criado já pensando dessa forma. Então, quando a gente cria um processo, por exemplo, para trazer uma pessoa para dentro, e a gente está criando muita coisa, porque a Energy só tem 3 anos de vida, né, na prática ali, que ela existe. Então, tem muita coisa que a gente está, né, criando, aperfeiçoando e trazendo para dentro de tecnologia também. Mas tudo é voltado, né, para mostrar para as pessoas o que é Energy. Então, quando vai criar um processo, trazer uma pessoa para dentro, por exemplo, fazer todo aquele caminho de contar toda a história da empresa, né? Não é só contratar uma pessoa que quer trabalhar na Energy, né? Mas sim trazer ela para dentro da nossa história, mostrar o que é Energy, para depois conseguir fazer a imersão dela dentro da empresa, em todos os setores. Então, a gente tenta conectar ela com esse propósito, né? Porque eu vejo que as pessoas que estão mais conectadas com o propósito, elas tendem a performar melhor, né? Elas tendem a participar mais da empresa, ter uma visão de dono também, né? E se sentem mais à vontade com o que elas estão fazendo, né? O que elas estão... Eu falo assim, tá, você tem que olhar, se você quer estar numa empresa igual a Energy, você tem que olhar que você está colocando a maior parte do tempo da sua vida aqui dentro. Então, você tem que olhar o seguinte, essa empresa ela vai de acordo com o que você acredita. Se você acredita no nosso propósito, né? Ou seja, por que a gente existe, para onde que a gente está indo, qual que é o caminho que a gente está trilhando, qual que é a ideia, né, das pessoas que são a liderança, para onde elas estão direcionando isso, de que forma que elas estão tratando as pessoas que estão ali em volta, né? Então, aí você está no lugar certo. Senão, eu mesmo falo para a pessoa, então, você deveria buscar outra empresa, porque a Energy não é para você, né? Então, a gente sempre busca conectar muito com cada um que está lá, dizer que a gente realmente tem a missão, né, de mudar a história, né? Ou seja, uma parte da sustentabilidade do Brasil, do planeta, depende do que a gente vai fazer. Então, a gente é muito mais conectado com isso, né? E tenta levar isso para o dia a dia das pessoas que estão lá dentro, de todos os colaboradores, dos consultores, dos clientes, dos parceiros, né? A gente socializa também com parceiros que estão conectados com o nosso propósito, né? Inclusive, a gente tem um patrocínio, né, com o Lucas de Graça, que é embaixador da ONU para assuntos de meio ambiente e sustentabilidade, dentro da Fórmula E, que é uma categoria, que é uma Fórmula 1 de carro elétrico. Para quê? Para se conectar com o quê? Aceleração de mudança, né? O que eu quero ver amanhã? Eu quero ver você andando num carro elétrico. Então, eu vou me juntar com quem está no carro elétrico, né? Então, eu tenho que mostrar que realmente o que eu estou dizendo é o que eu estou fazendo. Alinhamento de valores, né? Total. Quando a gente fala de social, ambiental, os investimentos da Energy, como é que isso está conectado? Tipo assim, poxa, eu quero trazer mais práticas para dentro da empresa que vão diminuir o impacto que nós geramos, né? Como é que você pensa nisso alinhado com o propósito da empresa? Porque muito do que a gente vê nas organizações é o seguinte: eu invisto em vários tipos de ações sociais, ações ambientais,
e muitas vezes eu não sei, será que isso está ligado com o meu propósito? Eu vejo muitas vezes o empreendedor investindo, porque ele tem ali um coração bom, porque ele realmente quer ajudar a comunidade, mas ele não entende como é que isso está conectado com os seus valores e com os princípios da empresa. E isso é importante a gente entender para que faça sentido e para que isso também venha a engajar todo mundo que está lá dentro, porque eu sei por que eu invisto naquela ONG, eu sei por que eu ajudo a diminuir o impacto social ou ambiental. Então, isso começa a fazer sentido e disso reflete muito na integração da equipe. Como é que é essa decisão em realmente ajudar outras comunidades ou ajudar organizações sem fins lucrativos ou fazer projetos sociais? Como é que é isso para a Energy? Então, dentro da Energy, desde que a gente criou a empresa, a gente já pensou em como que a gente ia devolver, né, também. Porque eu acho que quando você, né, tá baseado em toda aquela ideia, e aí a ideia nem aconteceu ainda, né, mas a gente já estava criando tudo isso, como que a gente ia agir, né, como empresa. E a gente criou um projeto social desde o começo, lá, que é o Power to Change, né, ou seja, energia para mudar, né. E a gente doa sistema de energia solar para instituição de caridade, né? A gente doou para a CCMT aqui. E o que isso faz de diferente, né? Que a gente falou assim, pô, isso aqui eu acho que vai ser muito legal. Porque a gente doa um sistema que vai ficar doando a conta de energia por 25 anos. Então, é uma doação mensal no valor da conta de energia que essa instituição tinha, né? Então, isso impacta durante todo aquele tempo da vida do sistema. E a gente falou, cara, a gente pode levar isso para o Brasil inteiro, né? E como que a gente formatou isso, né? Que 1% do que a gente vendesse ali dentro da empresa, de número de painel, ou dentro do percentual do faturamento, ali, mas esse é em torno de 1%, a gente ia aplicar em projeto social. A gente tem 3 projetos, né? 2 estão implementados já aqui em Cuiabá, o terceiro está acontecendo. E, por exemplo, na CCMT, o impacto que vai ter em 25 anos vai ser mais de R$1 milhão, como se eu tivesse doado em 25 anos mais de R$1 milhão, né? Então, é sempre aquela preocupação, né? Você cresce, se torna, às vezes, uma empresa muito grande, mas o que você está fazendo para melhorar quem não teve toda essa chance, né? Ou as pessoas em volta ali, né? Para melhorar o todo. Então, eu acho que uma parte do que a gente faz é isso, né? E a gente tenta, né? Levar esse projeto, estamos tentando levar esse projeto para o Brasil inteiro, e claro que a gente conta também não só, vamos dizer, com a Energia, a gente pode abrir esse projeto para doações, né, e a gente conseguir fazer de forma mais rápida, mas esse é um dos nossos pilares também, né, devolver. E ver esse total alinhamento, né? Então, isso é uma realidade, gente, quando a gente fala principalmente do microempreendedor que está realmente buscando fazer a diferença dentro da sociedade, dentro do capitalismo, ele mesmo, ele faz porque realmente ele tem uma consciência que ele precisa devolver, mas ele não sabe como fazer isso de maneira estratégica, porque sim, a gente fala de estratégia quando a gente está falando de capitalismo consciente, é a orientação da minha forma de pensar e como eu estou devolvendo isso para o mundo. Só que, mas como eu estou fazendo isso? Então, muitas vezes, eu já vi casos do contador questionar o líder da empresa dizendo, mas você está gastando muito dinheiro com um monte de coisa. Por quê? Porque não tem um alinhamento, não tem um entendimento. Esse contador que é um fornecedor, não tem um entendimento como é que as coisas se conectam. Então, existem boas intenções, mas a gente tem que começar a pensar em como que isso tudo conecta, porque isso reflete fora e reflete dentro da organização em quem faz parte dessa organização, para que realmente essa organização ela ande no direcionamento e que ela realmente faça com que tudo isso seja benéfico para o crescimento da empresa, para o desenvolvimento da empresa e para a lucratividade também da empresa. Heloísa, quero agora que você compartilhe um pouquinho das práticas da AMAGE conosco. Vou mutar aqui o meu áudio. Um prazer. Bom, Karine, eu acho que um ponto importante para a gente foi entender inicialmente quais eram os nossos impactos negativos, né? Então, a existência de uma empresa, acho que a Energia um pouco menos do que o agronegócio, né? Com certeza muito menos do que o agronegócio, a gente, por mais que tenha na missão e visão gerar valor,
o agronegócio por si só também gera impactos negativos, né? Então, a gente foi entender quais eram esses impactos negativos e mitigar esses impactos e trabalhar numa boa gestão de impactos e riscos. Então, a gente começou dali. Então, entendendo os nossos impactos, fazendo uma boa gestão de impactos negativos e riscos, a gente entendeu, ok, então agora a gente consegue dar um passo para além, né? E para dar esse passo além, uma coisa que a gente faz com frequência, no caso da MAGE, a gente faz a cada pelo menos 3 anos, a gente faz uma escuta dos stakeholders. Então, a gente vai ouvir a comunidade, o que eles pensam a respeito da MAGE, positivo ou negativamente, qual o impacto que ele percebe, positivo e negativo, o que eles esperam, qual a expectativa. A gente vai ouvir fornecedor, a gente vai ouvir cliente, a gente vai ouvir os colaboradores, os acionistas, bancos que concedem crédito para a gente, enfim, a gente vai ouvir todos os stakeholders da nossa cadeia investidor, todos os stakeholders da nossa, que são impactados de alguma forma pela nossa operação, para entender se, né, dessa escuta surgem 2 coisas. Uma é, alguns pontos podem ser melhorias de processo, coisas que de fato a gente de repente não está endereçando bem e precisa endereçar melhor, né? E tem muitos pontos que às vezes a gente está endereçando bem, só que a gente não comunica bem, né? Então, se a gente está endereçando bem internamente, fazendo uma boa gestão, só que os stakeholders não vêm, a gente não está comunicando bem essa gestão, né? Então, a gente sempre sai dessa escuta com um plano de engajamento, que é o que a gente precisa melhorar de processo e o que a gente precisa comunicar melhor. Então, esse é um ponto que a gente faz a cada 3 anos, isso é riquíssimo, riquíssimo, porque uma coisa é eu achar que a comunidade espera tal coisa, ou que o fornecedor espera tal coisa da MAGE, ou que o produtor espera tal coisa da MAGE, né? Outra coisa é ouvir dele, né? O que de fato ele espera e trabalhar com a expectativa dele, não a minha. Então, isso faz toda a diferença, né? Então, o que a gente tem feito depois desses processos, né? Então, primeiro, mapear os impactos negativos, fazer uma boa gestão de impactos, gestão de riscos. A gente colocou esse mapeamento de impactos e riscos dentro do nosso sistema de gestão socioambiental, então a gente tem auditorias nesses processos, né? Então, a gente criou processos para fazer essa gestão de risco, a gente faz auditoria, e as metas das unidades, os PPRs das unidades, dos gestores das unidades estão alinhados aos resultados socioambientais dessas auditorias, então a gente precisa evidenciar isso impacta financeiramente no bolso do gestor ali da operação, né? Então esse é um jeito. E depois a gente começou a fazer esse processo de escuta e endereçar, né, e trazer para a estratégia essa questão das expectativas dos stakeholders, né? E o que a gente fez mais recentemente, que acho que foi um grande salto para a gente, é publicar as metas ESG, né? Então, a gente tornou públicas as metas ESG da MAGE, elas estão conectadas com a Agenda Global, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e a gente olha do pilar ambiental, por exemplo, ser uma empresa de desmatamento zero, que a cadeia também seja desmatamento zero, e que, por exemplo, a gente chegue numa empresa que vai ser carbono neutro, né? Uma empresa que a gente vai descarbonizar a operação até 2050. A gente tem outras metas, por exemplo, como gerar impactos positivos nas comunidades mais vulneráveis onde a gente atua, e por vulneráveis a gente entende um mapeamento profundo de indicadores sociais, econômicos e ambientais dessas comunidades onde a gente atua, investindo a MAGE e Fundação André Lúcia MAGE nessas comunidades, com indicadores, com um marco zero, uma base, para dizer, olha, eu estou investindo aqui porque foi exatamente nesses municípios que os indicadores foram os piores, né, e que as necessidades desses municípios estão super mapeadas. A gente também está investindo fortemente agora no desenvolvimento de agricultura familiar, esse é um dos nossos focos de atuação, e também no desenvolvimento e relacionamento de comunidades tradicionais, né, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pantaneiros, que de alguma forma também são vizinhos ou são afetados direto ou indiretamente pela nossa operação também, né. Para além disso, a gente fala muito de transparência. Então, a gente tem cada vez dado mais visibilidade ao que a gente faz bem, o que a gente não faz bem, o que a gente precisa melhorar, e tem dado publicidade a isso. Isso gera muita credibilidade, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, se a gente não consegue se comprometer com o tema, por exemplo, sei lá, teve um boom aí no passado de que todas as tradings
estavam sendo pressionadas pelo mercado de assumir uma meta de desmatamento zero até 2020. A Marge foi a única empresa que falou, gente, em 2020 é impossível conseguir desmatamento zero. Eu não consigo fazer isso sozinho. Eu preciso de todos os atores da cadeia. O que eu consigo é trabalhar rumo a uma cadeia de desmatamento zero. E aí todas as outras grandes trades assumiram o compromisso e ninguém conseguiu cumprir, né? Só que hoje a Marge, ela se posiciona e coloca data e coloca prazo, e aí isso gerou uma credibilidade gigantesca. Então, para quem está de fora, fala, bom, se a Marge agora, mesmo sem a pressão, assumir um compromisso e uma data, é porque realmente ela vai trabalhar para isso, e ela tem certeza de que ela vai fazer o melhor possível para chegar lá, né? Então, isso é um pouco do que a gente tem feito, e uma coisa que a gente fala muito aqui na Marge, muito, é que a gente não consegue nada sozinho. Então, a gente tem parcerias com grandes ONGs, por exemplo, PAN, TNC, Pacto Global da ONU, enfim, a gente se une sempre às referências do mercado, naquelas temáticas, né? Ou até, em alguns temas de sustentabilidade, aos nossos concorrentes mesmo, para conseguir evoluir em alguns determinados temas, né? Então, é mais ou menos isso que a gente tem feito. Acho que eu falei bastante, né, Karine? Acho que eu me empolguei. Não falou bastante, não. Falou, foi maravilhoso, é realmente muito gratificante ouvir vocês falando, né, e entender como é que todos esses processos de fato ocorrem, né, e mostrar que realmente existe aí por detrás toda uma matemática para entender o impacto e entender como eu vou direcionar aí, né, as minhas ações alinhadas, né. E antes da gente continuar, eu quero pegar o gancho da Heloísa, de conectar com movimentos que vão ajudar a gente estar, de fato, continuando e seguindo e crescendo e se desenvolvimento. Coloca a tela para mim, Lucas. Segunda parte. O primeiro passo para qualquer pessoa entrar para o capitalismo consciente é se associar. Né? E a associação ela pode ser por pessoa física ou por pessoa jurídica. E essa associação é com um cunho educacional. As nossas contrapartidas são educacionais. E vocês podem começar agora mesmo se tornando embaixador nível 1, gratuitamente, onde vocês já vão ter ali um curso básico inicial, vão receber o selo de certificação de embaixadores que apoiam o movimento. Vocês têm acesso a uma revista mensal, onde tem diversas empresas que estão promovendo conteúdos e mostrando como é que elas estão utilizando os pilares do capitalismo consciente para estar estruturando a empresa na trilha do capitalismo consciente, livros, cursos gratuitos e aí por diante. Então, vocês têm acesso a uma série de benefícios gratuitamente, iniciando agora como embaixador nível 1. Então, para quem está online, para quem está presencial, eu convido vocês a escanear o QR Code, acessar lá já o formulário, se tornar um embaixador nível 1 e começar essa trajetória de aprendizado e, de fato, levar aí para dentro das suas empresas, na sua carreira, esses pilares, esse desenvolvimento desses pilares dentro das organizações. Lucas, pode tirar, por favor? E para a gente dar continuidade, a gente sabe que não é simples, né? Vocês viram que, na verdade, não tem nada de simples, mas ainda pode ficar um pouquinho pior, porque existem entraves na legislação que impedem, muitas vezes, da gente fazer aquilo que está alinhado com o propósito da gente. Seja a gente trabalhar com a inclusão e a diversidade dentro da empresa, a trazer pessoas para dentro da empresa, seja na forma como a gente vai conduzir essas ações sociais para fora, existem entraves nas legislações que muitas vezes nos impedem de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, que está alinhado com o nosso propósito organizacional, e que dificultam os processos, né? Inclusive, a gente teve um caso de uma das conselheiras do nosso grupo aqui de Cuiabá. Ela tem uma rede de farmácias e um dos valores dela é a inclusão e a diversidade. E ela tem parceria com a APAI, com várias entidades, aonde ela traz essas pessoas e dá para elas o emprego, né? E o que acontece? Muitas dessas pessoas não aceitam vir trabalhar porque elas recebem ali uma ajuda do governo. Então, ao invés de ela se desenvolver, ela está ali sendo, tipo assim, confortável com aquela ajuda do governo. Não é que seja errado, mas é uma oportunidade. E isso acaba se tornando um trave na legislação. Esse é só um exemplo do que pode acontecer. Já aconteceu algo nesse perfil com você, de você passar e ter uma dificuldade de implementar algo que seria importante, alinhado com o propósito da Energia? Eu acho que volta e meia no nosso setor é muito regulado, né? Na questão de energia, principalmente ali.
Então, toda hora, na verdade, a legislação como um todo ali, claro, você tem várias partes ali, né, tentando buscar um equilíbrio, né, naquilo, você não pode só beneficiar um lado e esquecer do outro, né? Mas eu acho que, assim, quando a legislação ou a regra não fica muito clara, as pessoas ficam um pouco com medo de avançar, né, nas coisas. E na Energy é mais com a questão do cliente, eu acho. A gente leva a mensagem ali para tentar acelerar essa transição, né? Mas quando muda alguma coisa, não, mas agora vão taxar, mas agora vai acontecer isso. Então o cliente ele fica muito direcionado com aquela parte financeira também, né? Ainda. Então você acaba tendo esses entraves aonde a parte do propósito ali de você, que não é simplesmente que você vê na China, por exemplo, mudando um pouco, né, do que eu vejo na China, a China tem que fazer solar, porque você chega num dia em Xangai ou Pequim, você fala assim, tá nublado hoje, não tá nublado. É fumaça aqui. Então, as pessoas estão morrendo porque é muito poluído, né? Então, elas têm que se obrigar a fazer aquilo mudar, né? Uma mudança radical. E aqui, como a gente ainda não sofre isso, então a gente ainda tem o poder de escolher, não, calma, né? Vamos devagar. E isso acaba barrando muito o que você tem no propósito, né? Você tem que continuar alinhado com o seu propósito, mas ao mesmo tempo você vai sendo atrasado por indefinições, né? Ou definições até contrárias, e hoje a gente sabe que o planeta inteiro está indo por um caminho, né? Você vê o ESG, o Luiz falou ali da MAGE, né? Com várias iniciativas ali para você alinhar a sustentabilidade, né, dentro do propósito da empresa. Então, você tem, a gente tem uma parceria com a Electrolux, né, nos eletrodomésticos, lá da casa inteligente, a cozinha sem gás, né? Ou seja, você não vai mais usar gás de cozinha. E a Electrolux, ela falou assim, Alexandre, a gente está mudando totalmente a nossa cadeia de produção, ela vai sair tudo mais caro, a gente vai perder margem mas vai ser tudo mais pensado para sustentabilidade para os próximos 100 anos do planeta. Ela falou assim, a Electrolux até agora era o que a gente fazia por você nos primeiros 100 anos e agora o que a gente vai fazer pelo planeta nos próximos 100 anos. Então está todo mundo se alinhando, né, para isso acontecer. E eu vejo que dentro especificamente da energia solar, ali, desse mundo da sustentabilidade, bateria, o que quer que seja, o propósito está ali em conseguir convencer as pessoas de que aquilo é uma forma melhor de se produzir energia, de se viver. E aí, quando você não tem uma legislação bem clara, as pessoas ficam com um pouco com medo de investir e não ter o todo, ter só uma parte daquele benefício. Então, eu imagino que não deve ser fácil. Heloísa, compartilha com a gente um pouquinho sobre esses entraves. Eu acho que o Alexandre já falou muito bem, né? Vou tentar não repetir o que ele trouxe. Aliás, Alexandre tem energia solar na minha casa, viu? Então, olha, aconselho, assim, é o melhor investimento que eu fiz na vida, foi a energia solar. Assim, com relação à questão da legislação, acho que tem uma questão no Brasil, né? Que assim, a legislação vem e aí fica essa discussão, vai pegar, não vai pegar, vai pegar, não vai pegar, né? E aí, por exemplo, a gente teve uma questão que ficou durando anos aí, que era o cadastro ambiental rural, né? E aí ficava essa coisa, vai, não vai, vai, não vai. Aí a gente incentivava o produtor, orientava o produtor, mas a legislação, o órgão não fazia as fiscalizações, não dava os acessos dos sistemas para fazer as regulações, estavam horríveis, enfim. Então, isso foi um processo que foi moroso, e a gente ficava orientando os produtores da nossa cadeia a fazer o negócio direito, mas aí a legislação por si não funcionava, né? Isso acontece também, muitas vezes, em fiscalizações. Então, a gente faz os processos muito certinhos, e a gente também cobra dos nossos produtores que façam as coisas certas, né? Só que a gente também precisaria que tivesse fiscalizações na quantidade adequada para que as coisas acontecessem, né? Então, tem lugar que as pessoas não se preocupam tanto em fazer a coisa certa, porque sabe que não vai chegar não vai ter uma auditoria trabalhista, por exemplo, né? Não vai chegar, vai ser muito difícil. Então, acho que a questão da legislação é esse vai, não vai, pega, não pega, fiscalização, não tem fiscalização. Então,
Isso, às vezes, dificulta que os processos sejam mais eficientes, né? Acho que se tivesse uma regulação mais certa, por exemplo, o Alexandre trouxe o caso da China. No nosso caso aqui, a gente tem muito do nosso balizamento também de atuações socioambientais são porque o nosso cliente, boa parte dos nossos clientes estão na Europa. E as legislações na Europa não são que nem aqui no Brasil, não vai pegar, não. Assim, elas existem e funcionam, né? E aí faz com que a gente também melhore os processos, porque a gente tem que atender os mercados lá. Então, parte do que a gente também traz de sustentabilidade aqui para a nossa operação é porque as regulações lá fora estão exigindo, então, e funcionam, né? E os clientes também estão exigindo. Mas acho que no nosso caso é mais essa questão da legislação, se vai ou não vai, fica nesse meio do caminho. Mas, de forma geral, as legislações brasileiras elas são muito robustas, né? E o que é bom, deveria ser bom, né? E deveria ajudar a gente a ter uma visão melhor, né, fora do Brasil, principalmente olhando para as questões ambientais. A nossa legislação ambiental é uma das mais rigorosas do mundo, né? E ainda assim, a gente é super mal visto fora do Brasil com relação às questões ambientais. A gente tem que ficar falando o tempo todo sobre esse tema, sendo que a gente tem essas legislações mais rigorosas do mundo. Mas o que eu sempre falo também, Karine, é que atender a legislação é meio o básico, né, para começar a falar em sustentabilidade. Apesar de ser muito difícil atender a legislação, se eu não atendo nem legislação, eu não consigo fazer mais nada. Se eu não consigo atender a legislação, eu não consigo falar em sustentabilidade, né? Se eu não consigo nem o basicão, que é muito difícil, que é atender a legislação, mas esse é o básico. A gente tem que estar regular, atender a legislação, ajudar os nossos produtores, os nossos fornecedores, orientar os parceiros da nossa cadeia também a atender a legislação. E a gente geralmente faz isso também trazendo para eles um olhar de risco, né? Então, quando eu atendo as legislações trabalhistas, além de eu melhorar o meu ambiente de trabalho, né, os meus colaboradores vão estar felizes, eu também diminuo o risco de uma atuação, né? Então, a gente também traz esse olhar para os fornecedores, para os produtores, enfim, na nossa cadeia. A gente sempre, uma das coisas que a gente aprendeu muito na MAGE foi falar a linguagem de negócio, né? Então, a gente tirou um pouco do linguajar técnico de sustentabilidade, que ninguém entendia. A gente chegava no produtor para falar de ativo sustentável, o cara não entendia nada que a gente estava falando. E a gente começou a falar a linguagem de negócio, a linguagem do produtor, a linguagem do diretor, a linguagem do colaborador, e aí isso mudou radicalmente também a nossa conexão aí, né, de propósito com a nossa atuação. Mas acho que é isso, atender a legislação é difícil, é moroso e complicado, mas é o mínimo, né, que a gente precisa fazer. Mas então eu posso dizer, você pode, resumindo o que você falou, vocês procuram olhar para as práticas, primeiro vocês olham para a legislação, para depois vocês olharem de fato se vão seguir com aquelas práticas como uma validação, para que justamente vocês minimizem esses entraves? Tem esse pensamento? Exatamente. É exatamente isso. Maravilha. Tá. Maravilha, pessoal. A gente vai chegando aqui ao fim do talk e a gente vai abrir agora para o chat. Lucas, temos algum comentário aí, alguma pergunta para os nossos palestrantes? Verifica aí para a gente. Enquanto isso, alguém, se quiser fazer pergunta, é só levantar a mão, a gente já faz a pergunta aqui para eles. Fiquem à vontade. Alguém tem uma dúvida? Pode falar, Eduardo. Esse comentário que ela fez sobre a ação. Quanto impacta isso para o empresário médio, para o empresário pequeno? Quanto que isso vai ter dentro da legislação brasileira? Eu sou advogado, eu sei que ele quer. Não é fácil, mas existe um custo enorme. Nós estamos falando de um capital consciente, nós estamos falando de um nicho empresarial, nós estamos falando de um todo. Então, para mim, a legislação impacta muito. É uma coisa absurda o tanto que impacta, o tanto que gera um custo desnecessário, porque o retorno não existe. Então, só queria fazer esse comentário e perguntar
como que o médio e pequeno produtor ou o empresário dá conta de atender essa legislação leonina que é a CSD. Você está ouvindo, Heloísa? Então tá, responde aí para gente. Heloísa, se você puder só sumarizar a pergunta, porque quem está no YouTube não conseguiu escutar direitinho. Então, se eu puder só resgatar um pouquinho da pergunta e já emendar a sua resposta, eu agradeço. Tá, se eu ouvi bem, a questão é qual é o custo de atender a legislação, principalmente para o pequeno e médio empresário, né? Realmente é muito caro mesmo. Eu acho que, assim, tem uma questão que é Brasil, o custo do Brasil é caro, o custo do Brasil é altíssimo, e a gente tem uma questão de reforma tributária a ser discutida e que está aí, né, sendo postergada há tempos. Então, acho que é uma coisa que a gente não tem muito gestão, né? Eu não consigo burlar reforma, não consigo impulsionar a reforma tributária, né? A não ser como eu voto, enfim, como pessoa física e voto. Mas, realmente, o custo é altíssimo. Mas onde a gente tem ajudado muito, por exemplo, o produtor rural. O produtor rural, ele fala muito isso, fala, olha, produtor no vermelho não investe no verde, né? Se o custo é muito alto, ele não vai olhar para a sustentabilidade, né? Se ele não estiver gerando lucro ali, ele não vai olhar para a sustentabilidade. O que a gente tem mostrado para os produtores rurais da nossa cadeia? É que esses atendimentos, esses investimentos, via de regra, para atender as legislações, a médio e longo prazo, eles se pagam, né? Porque você minimiza risco, né? Então, vou dar um exemplo simples, né? Sei lá, às vezes o produtor pode não estar fazendo a parte de apontamento eletrônico, ou apontamento das horas corretamente, ou, enfim, alguma questão de estrutura da unidade, da operação deles, não tem, sei lá, nos alojamentos, não tem cadeado nos armários. Para uma fiscalização entender isso como trabalho escravo, é rápido, né? E aí, um produtor associado ao trabalho escravo perde todos os clientes da cadeia dele, né? Assim como uma grande empresa que está associada a essa cadeia. Então, se é um cliente meu, da Mage, né, se é um produtor da minha cadeia, falar, a Mage compra do produtor que tem trabalho escravo, né? Então, isso acaba com o seu crédito, você não consegue mais crédito no mercado, né? Você perde cliente, você perde credibilidade, e recuperar isso é muito difícil, né? Então, a gente olha sempre do ponto de vista de risco operacional, risco de reputação, risco de mercado, enfim. Então, a gente sempre tenta olhar do ponto de vista de risco, e a gente tem conseguido fazer bons avanços, principalmente do fundo do produtor, porque o produtor é o elo mais forte ali na nossa cadeia, e a gente tem de vários potes diferentes, mas a médio e longo prazo eles conseguem entender que isso sim gera lucros. O turnover na fazenda fica menor, né? O risco de uma atuação diminui. Então, na prática, isso a médio prazo se paga, tá? Mas realmente é um custo altíssimo que precisa ser discutido, que precisa ser trabalhado, e que a gente precisa discutir a reforma tributária. Realmente o custo do Brasil é muito, 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 muito alto. Eu concordo com ele, viu? Não sei o nome de quem falou, mas eu concordo com ele. Heloísa, mas complementando, falando aqui para o micro e para o pequeno e para o médio, nem todas as práticas, né, sustentáveis, sociais, que a gente tende a fazer alinhados com um propósito, elas têm entraves, né? Nesse caminho, olhando para esse caminho, iniciando, porque muitos estão iniciando nessa trajetória, né? Vocês concordam ou discordam que talvez o melhor caminho seja iniciar por onde não tem esses entraves, para poder começar a pisar, né, a sentir, a entender, né, a envolver a empresa em todo esse processo. O que vocês acham sobre isso, tanto o Alexandre quanto a Heloísa? Eu acho que ter um propósito, né, e ter ações socioambientais e ações de sustentabilidade independe de você, independe dos entraves da legislação, né? Acho que são duas coisas paralelas, você não precisa começar grande
quando olha para a proposta. Foi o que eu falei no caso da Margem. No caso da Margem, a gente começou com o desenho de missão e visão e trazendo isso para uma cultura interna, que também foi o que o Alexandre trouxe, né? Uma cultura interna de todo mundo entender por que a empresa existe e qual o benefício que ela quer gerar, né? Não só para os acionistas, mas para os colaboradores, para os familiares dos colaboradores, para a comunidade. Isso, via de regra, não tem altos custos, né? É uma questão de cultura, né? É uma questão de entendimento de cultura. E aí, a questão da legislação, eu acho que é mais da operação em si, né? Então, eu acho que a legislação, pelo menos no caso do agro, ela não é um entrave hoje para a gente atuar alinhado com o propósito, na verdade, né? Então, ela é um entrave mais no sentido de que é custosa mesmo, né? Então, é custo, e isso, custo hoje repassa para o produto, a margem diminui, é mais essa linha mesmo. Obrigada, Heloísa. Alexandre, você quer complementar? Eu acho que a Luísa falou já bem aí, os custos, né, do Brasil como um todo, ele é um país muito burocrático, né, a gente tem muita, apesar de a gente ter muita legislação, a gente tem pouco cumprimento, né, a gente não cumpre tanto a regra quanto você vê em outros países, que às vezes tem menos regra, mas em compensação é o pé da letra, né. Então, a gente aqui, eu acho que às vezes você nem sabe o que você está infringindo aqui, né, de tanta regra que tem. Então, e o uso é quando as pessoas bem entendem, né? Uma hora está valendo, outra hora não está. Então, você não sabe nem aonde você tem que se adequar. Às vezes, é tanta coisa para o empresário que está começando a entender, né, que é até complexo demais ele montar um negócio, né, e conseguir estar 100% dentro da legislação, e não porque ele não quer, às vezes, cumprir, mas, às vezes, até por desconhecimento, né? É tanta coisa que eu mesmo, né, eu passei praticamente 12 anos fora do Brasil, e aí, claro, você vem para o Brasil, mas você não consegue absorver. Eu falo até hoje, eu falo assim, eu nem sabia que isso existia, né? Um negócio que funcionava desse jeito aqui dentro. Então, é muita coisa, muita regra trabalhista, né? Onde as pessoas têm muita coisa que você tem que ter determinados pontos ali que você tem que cumprir. Conforme você vai crescendo, aquilo tudo vai mudando, né? Vai criando outras regras. Então, é bem, vamos dizer, bem complexo mesmo. E aí, imposto, né? A questão de estrutura tributária, se é lucro real, se é isso, se é aquilo, se é FOPEI, não sei o quê, né? Você vai, uma enxurrada de coisa que você tem que ir andando, aprendendo, implementando. Se você, vamos dizer, quiser fazer 100% da coisa acontecer da forma correta, você tem que ter muita gente envolvida, né? São profissionais, você não tem como saber tudo aquilo. E, às vezes, é o custo de, né, você está começando, você não tem como contratar o advogado ali, como contratar o contador naquele nível. Então, você vai andando e, conforme você vai andando, você vai descobrindo o que você tinha que melhorar. Eu acho que é um pouco disso, né? E aí, conforme você cresce, né, ganha corpo, eu acredito que aí não tem, né, como a Magi está falando ali, a Heloísa, né, em nome da Magi, quando você chega num certo tamanho, aí não tem mais o que fazer. Né? Você tem que colocar tudo aquilo no teu custo, e estudar e buscar, porque as pessoas também, né, as outras empresas ou os países que você tem negócio, eles vão exigir que você tenha uma conduta, né, uma governança ali, e que você consiga entregar aquilo. Então, não tem desculpa mais. Né? Mas no começo é aquela coisa, eu acho que o empresário tem que começar de alguma forma, e às vezes a intenção é que mais vale do que, né, você está fazendo a coisa certa, mas do jeito errado. Lucas, a gente tem mais algum comentário no chat do online? Temos mais alguma pergunta aqui? Opa. Vamos começar por quem abre primeiro, vai lá. Boa noite, Fernando Almeida, sou da Amazonas, somos distribuidor do Sumador do 4, né? Temos a Margem dos nossos parceiros de negócio. E a direcionar a pergunta para a Heloísa. Heloísa, você tocou num tema bastante sensível aí, que é a demanda hoje do mercado europeu em relação a ter um produto sustentável, um produto certificado e que tenha rastreabilidade. Nós, como distribuidores de insumo e compradores da produção também do cliente, mas não somos exportadores como vocês são.
Então, a gente precisa ter vocês como exportadores, ou seja, nós somos parte da cadeia indireta. Hoje, a gente sabe que em torno de 110, 115 mil hectares dentro da área do bioma amazônico, da área amazônica, estão hoje dentro da moratória da soja. Essa informação para nós, que somos intermediários dentro do processo, ela não chega, né? A indústria, as trades têm essa informação. Vocês, como um elo importante da cadeia que tem essa informação, vocês já pensaram em como divulgar isso para os seus parceiros, para que intermedie as operações, para que a gente também possa ir na mesma linha que vocês estão hoje pensando, em trazer a sustentabilidade, a rastreabilidade da soja até 2025, por exemplo, a gente ter toda a cadeia rastreada e poder oferecer um produto certificado para o consumidor europeu, principalmente? Você ouviu, Heloísa? Ouviu? Ouvi. Desculpa, como que é o nome? Eu vi que é da Agroamazônia, mas eu não vi o nome. Fernando Almeida, da Agroamazônia. Bem, Fernando, já conversei com algumas pessoas aí da Agroamazônia. Eu acho que é um ponto interessante, né? Tem alguns relatórios públicos que a Biov faz, e aí depois eu posso até compartilhar. Então, a Biov tem alguns relatórios públicos com relação a essa questão do desmatamento na Amazônia, área de moratória, enfim, mas são relatórios que não são tão frequentes, né? São anuais. Então, tem tem uma parte da informação que é pública, sim, e outra parte que são para os associados para quem está dentro da moratória. Então, acho que um caminho é possível entrar dentro desse universo, né, da moratória, são empresas que estão ali dentro desse empresas e associações, né, mas também acho que é possível, sim, a gente ter essa divulgação, desde que autorizado pela ABIOV. Então, assim, a gente segue as regras da ABIOV, que é a associação que gere a moratória, né? Então, não é uma regra que a própria trading pode decidir, né? Então, acho que a gente pode levar isso, sim, para uma conversa com a ABIOV, mas não é uma coisa que a gente tem autonomia, né, para divulgar. Então, acho que é um ponto que a gente precisa endereçar. Mas tem algumas coisas que já são públicas, é isso. Eu posso compartilhar depois, qualquer coisa. Você me manda, eu deixo meu contato aqui, você me manda teu e-mail, a gente compartilha. Mas é um bom ponto. Aliás, a gente quer que toda a cadeia esteja na mesma sintonia, né? Pro zero desmatamento, até 2025, carbono neutro, enfim. Pode falar um pouquinho mais alto para ela conseguir ouvir? Pode falar. Posso? Também pergunto se para o Alexandre. Boa noite. Eu também sou mais um obrigado. Alexandre, a gente sabe que o propósito está muito ligado a fazer a nossa ação corresponder ao nosso discurso. Para a gente levar isso para as corporações, para as entidades, de uma forma geral, a gente tem que viver isso na vida pessoal. Né? Então, como é que nasceu isso em você, no propósito do interesse, que é uma empresa recente, uma empresa com 3 anos de vida, caminhando bem, mas quando é que isso nasceu? Quando é que se definiu o desenho das estratégias, das rotinas para atingir esse objetivo maior, esse propósito, ainda quando você estava lá na Fórmula Indy, ou quando você efetivamente começou a sua atividade empresária? Então, tudo bem, Bruno? A gente já se conhece, né? Mas eu falo assim, nesse caso aí, eu acho que, claro, a vida da gente, né, a gente vai passando por vários estágios ali. Quando eu voltei para o Brasil, vim para Cuiabá e, como na margem, eu fui tocar uma esmagadora de soja, que não tinha nada a ver com energia solar, né? A minha família vem do lado do negócio, e fui ser diretor da esmagadora de soja ali, e fiquei vários anos ali dentro daquele circuito, e comecei a construir a minha casa aqui, e eu falei assim, bom, morei nos Estados Unidos por muito tempo, Europa, né, e falei assim, bom, eu vou ter que ser uma casa sustentável.
Então, eu comecei já ali a falar assim, bom, eu quero recolher água da chuva, quero ter energia solar, quero ter isso, quero ter aquilo. E quando eu fui fazer na prática, eu falei, cara, é muito complicado esse negócio. Eu falei, a água da chuva é o seguinte, cara, você vai ter que colocar um sistema de tratamento aqui, assim, assado. Eu falei, cara, tá, tira esse da minha lista, vamos para o próximo. Energia solar, era R$8.000 um quilowatt, você pegava o dinheiro no banco lá, não sei quantos por cento, e falava assim, a conta não fecha. Eu falei, cara, não vou fazer nada, né, da minha lista aqui. Aí eu construí a casa, né, e quando a conta de energia chegou, aí eu falei assim, vamos dar mais uma olhadinha no solar, né? A conta de energia da minha casa, na época, quando terminou e eu comecei a usar ela, daí eu achava, não, era no começo, larguei tudo ligado, né? Era tipo uns R$5.000. Eu falei, cara, essa casa não é sustentável, né? Então, vai ter que encontrar uma maneira de criar, de viver na casa com qualidade de vida, né? E aí que eu falei assim, cara, eu vou usar o energia solar, mesmo não viabilizando. E quando eu fui fazer o solar, eu já queria aquilo para minha vida, né? Mas aí quando eu fui fazer o solar, eu comecei a subir em cima do telhado e olhava para o lado e falei assim, cara, ninguém tem esse negócio. Eu falei assim, cara, deve ter alguma coisa que está errada, né? Porque o mundo inteiro já está se mobilizando ali, já colocando tecnologia. E aí eu comecei a ver aquilo e falei assim, cara, e aí eu tive o desafio, né? Que daí, como já era aquele negócio de desafio de piloto de corrida esportista, que sempre quer vencer alguma coisa, eu falei assim, cara, esse é o desafio agora. O desafio é criar sustentabilidade de uma forma mais rápida, né? Acelerar o uso dessa tecnologia. E aí eu comecei a ver um monte de documentário falando, né, daquelas tecnologias, assistir um monte de coisa. Não sei se alguém já assistiu o Cosmos, assistiu o Cosmos, que fala sobre desde a criação do universo até para onde que a gente está indo em questão de sustentabilidade. Eu falei, cara, e o dia que eu assisti esse negócio, eu falei assim, cara, esse é o propósito. O propósito é que o quê? A gente vai... o meu propósito agora é conseguir contribuir com a sustentabilidade do planeta. E aí eu comecei a cada vez me engajar mais com o meu propósito, porque eu sou muito ligado à motivação, né? O motivo de fazer uma coisa. Se não tiver um motivo, não tiver um propósito, provavelmente eu não vou fazer. E ali eu encontrei, eu falei assim, cara, eu acho que é isso. É por causa disso que eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí não tinha empresa, não tinha nada, não sabia. Não estava pensando nem em ganhar dinheiro com aquilo, né? Estava pensando, cara, como é que eu vou fazer esse negócio, convencer as pessoas a usar energia solar? Era só esse. Então foi da minha dor que surgiu, né, a questão de criar realmente esse desafio, esse propósito e colocar na prática. E aí começou toda a ideia, onde tinha que conectar todas essas pessoas, porque o cara não quer saber, ele quer saber a viabilidade econômica primeiro. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? E aí eu trouxe um cliente para dentro do negócio, né, da empresa, e tornei ele o cara que ia, vamos dizer, indicar o próximo cliente, e tudo isso estava dentro daquele propósito. E hoje eu acredito assim, que a Energy tem muito mais para fazer do que ela já fez até hoje. Até hoje eu acho que a gente provou que o nosso conceito inicial estava certo. Agora eu acho que a gente precisa levar ela para o próximo nível. Acho que é isso. Paulo, vamos para a última pergunta? Vamos lá. Karine, antes de mais nada, parabéns pela iniciativa e pela realização desse encontro super, esse formato moderno, híbrido. Na verdade, aqui eu me sinto com um certo conflito de sentimentos. Né? Primeiro, vontade amanhã de manhã já começar a olhar a minha empresa e eu consigo, né, transformar isso que está sendo exposto aqui. E, por outro lado, pensando diferente do Alexandre, por exemplo, que veio, acabou de contar a experiência dele, e a empresa já nasceu com o propósito, né? E da Heloísa, que trabalha num grupo que tem um telhado de vidro gigantesco, né? E que eles resolveram transformar esse limão numa limonada, né? Além da questão de cumprir a questão das normas, mostrar ser uma vitrine para o mundo, uma vitrine do tamanho daquela fachada que está atrás da imagem ali, né? De que é possível. Vocês são verdadeiros embaixadores do Brasil no mundo, no sentido de sustentabilidade associado ao agronegócio, né?
Aí eu olho para dentro da minha empresa, uma empresa que vive de vender veículos a combustão, né? E que por muito tempo ainda vai ter o seu lugar dentro do negócio. E pensando na questão do capitalismo consciente, o que pode ser feito além, né, dessa questão que foi tratada hoje, que é relacionada com sustentabilidade e até onde, a pergunta acaba sendo para você, Karine, que se enquadra o capitalismo consciente no sentido da responsabilidade social, né, de transformar a sociedade a partir de crianças, a partir de moradores em situação de vulnerabilidade, de inclusão social. Aliás, já me cadastrei aqui como embaixador. Estava mais prestando atenção, porque seguindo a passo a passo, então depois que eu entender direito qual é a minha missão como embaixador. Mas como que é visto, para mim, no consciente, essas outras alternativas enfim, de tornar o mundo melhor, além dessa questão que envolve o meio ambiente. Então, assim, o princípio do capitalismo consciente, ele é justamente ajudar com que as empresas, ele entende que as empresas são as grandes fomentadoras dessa transformação. Elas detêm o poder. Ao invés da gente ficar esperando do governo, da política, uma mudança, que nós sejamos a mudança, né? Então, hoje o que a gente promove é a inspiração e a educação dessas empresas, dessas lideranças, e o Talk Consciente é um desses projetos, porque justamente é o objetivo de mudar essa mentalidade da forma como a gente está buscando gerar lucro para dentro das empresas, crescer as empresas, desenvolver as empresas, Paulo. Então, o capitalismo consciente, ele vem com uma estrutura para trazer visão logística, holística para dentro de toda a empresa, né? No sentido dela poder realmente vislumbrar como que ela vai estruturar isso dentro da empresa. Por isso que a gente trabalha 4 pilares, né? O propósito, que é um desses que nós estamos trabalhando aqui, mas também a gente trabalha a liderança consciente, então como é que a mente do líder, né, precisa ser transformada, precisa realmente, essa mentalidade precisa pensar, ser orientada para que ele tenha essa visão humana e integradora dentro da empresa e para fora da empresa. A cultura consciente, ou seja, eu tenho um propósito, eu tenho princípios, eu tenho valores, mas como é que eu integro essa cultura a tudo que eu estou vivendo, a tudo aquilo que eu quero proporcionar, né? E aí a gente tem, por final, a orientação para stakeholders, que é uma das coisas que, inclusive, a Heloísa falou muito, né, dessa visão para todas as cadeias que estão envolvidas. Então, as organizações, independente do porte delas, elas têm o poder de transformar tudo ao redor delas. Tudo é uma questão de olhar uma visão mais sistêmica para esse processo, dentro, fora, né, em tudo que está sendo impactado, direto ou indiretamente. Então, o nosso trabalho é educacional, é inspiracional, é trazer essa mudança de mentalidade para dentro das organizações. E aí você perguntou sobre as escolas, sobre a educação, começando lá, porque é lá que começa tudo, né, o desenvolvimento do ser humano. E o capitalismo consciente, ele começa nas escolas. A gente tem um projeto CC Jovem, aonde tanto a gente tem as palestras e a gente tem aí a ambição de trazer disciplinas para dentro das universidades e para as escolas de capitalismo consciente, para ensinar os jovens, mas também a gente tem o projeto CC Jovem, que é o nosso projeto social, onde as empresas que podem estar, por exemplo, comprando um curso básico para educar os jovens, por exemplo, os filhos dos seus funcionários, ao passo que ele compra para uma criança, ele vai estar retribuindo para crianças em vulnerabilidade 5 vezes mais. Então, a cada um curso comprado, 5 crianças em vulnerabilidade recebem esse curso. Então, a gente está levando a educação desde a base até o topo, para que essas crianças sejam o futuro que nós queremos para o Brasil e para o mundo. Então, o capitalismo consciente, todos os projetos, todas as vertentes, tudo aquilo que a gente quer realmente fazer com que as organizações continuem prosperando, é essa mudança de mentalidade através da educação e da inspiração. Respondi? Maravilha, pessoal. A gente está finalizando esse talk, que já passou um pouquinho. Eu quero agradecer a quem está aí online com a gente. Coloca a tela para a gente de finalização, Lucas. Quem ainda não se inscreveu como embaixador, quem ainda não acessou o site para conhecer um pouquinho mais do capitalismo consciente, quem está online,
passa aí o QR Code ou acesse ccbrasil.cc, né, para conhecer um pouquinho mais do nosso projeto e começar aí a estar junto conosco nesse movimento que está só iniciando. Nós iniciamos em agosto de 2021, então ele é bem iniciante aqui no Mato Grosso, e a gente conta aí com a colaboração de todos, né, para levar para dentro das empresas. E eu convido quem está presencial agora, né, para a gente poder se deliciar aí com o coffee break e poder continuar o nosso papo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Heloísa, por ter participado. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. E obrigada, Alexandre, pela troca também, e Karine, pelas palavras que foram engrandecedoras. E pelas perguntas também. Bom, eu também queria agradecer o convite, né? E espero ter contribuído com o capitalismo consciente, né? Com a gente conseguir evoluir. Acho que são pequenas ações feitas, né, por mais pessoas que a gente acaba mudando toda a história. Então, eu acredito muito nisso. Obrigado. Obrigada, pessoal. Mês que vem, dia 25 de abril, já anota aí, salva essa data que a gente tem mais um Toque Consciente. Continuaremos a falar sobre propósito cada vez de maneira mais profunda e eu aguardo vocês. E até a próxima. Obrigada, pessoal. Até mais.